A gente sabe que a ansiedade não existe sem a variável tempo. Eu não posso ter ansiedade do passado. Se a minha ansiedade está alta, é porque eu estou vivendo no futuro. Exato. No que eu vou falar, no que eu vou dizer, nos seguidores que eu vou conquistar, em quanto de dinheiro vai entrar. Será que tem um pouco desse fator? Quer dizer, estamos aqui tomando uma boa água, aqui tem uma cervejinha, o papo é bom, ok, amanhã tem uma série de coisas para tratar, para conduzir, mas a vida é boa, vamos viver o momento, vamos nos conectar, deixa acontecer, depois a gente cuida do que vai vir. Será que há um pouco disso também? Quer dizer, a inabilidade de se entregar, de viver um momento? Não tenha dúvida. A questão da ansiedade é ficar olhando para frente, projetando se aquele futuro vai ser atraente ou se vai ser periculoso, né? Enfim, o ser humano ele tem dois medos fundamentais, né? O medo da pobreza e o medo da morte. Oh, meu Deus! Quando a gente olha os atos, né, que a gente condena, enfim, de indivíduos que em algum momento da vida fizeram algo com o lado da maldade, enfim, ali tem uma fraqueza de algum vício, algum pecado que falou mais forte. Enfim, e via de regra esse medo interior tá ali falando mais alto. Eu estou protegendo aqui o meu porque se eu perder isso eu posso estar exposto a uma situação difícil na minha vida. Eu perco a minha condição, eu perco o meu emprego, eu perco a qualidade de vida da minha família, eu perco isso, eu perco aquilo. É o tal do medo da pobreza. E aí quando você olha para frente tem a questão da ideia da morte, né? Que é outro medo que o ser humano também, isso é praticamente um palavrão que ninguém consegue conversar. Gente. Não é verdade? É até um tabu, né? Falar sobre a morte. Nossa, falar sobre a morte não pode. Não, vira essa boca para lá, isso é negativo. Não fala disso. Não, é realidade, lindo. As pessoas têm a falsa percepção que a morte está no futuro. Se a gente parar para pensar, boa parte dela já passou. Os anos que a gente viveu já estão na mão dela. Não é verdade? A gente morre um pouquinho a cada dia. Se as pessoas olhassem dessa forma, poxa, eu estou morrendo cada dia um pouquinho. E o que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo de produtivo hoje? Isso numa sociedade, numa organização, numa empresa é fundamental. Eu estou hoje morrendo um pouquinho. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou entregando? O que eu estou construindo? O que eu estou deixando de legado? Você tem que construir um pouquinho cada dia, avançar um pouquinho cada dia, além daquilo que você está perdendo. Então, ela não está no futuro, ela está sempre aí acontecendo um pouquinho e o que passou para trás já está nas mãos dela. Olha, não é verdade? Edi, filosofia, não conhecia o filósofo Edi Bortoli, isso aí, muito bom. O Edi, assim, casado, 2 filhos, em que momento você percebeu que a disciplina era algo importante na tua vida, assim, para você conseguir chegar onde você queria, seja casar com a mulher da tua vida, seja ter os filhos, seja ter a vida profissional que você almeja? Teve algum... Porque eu sei que você é disciplinado, não é? A gente não faz nada sozinho na vida, né? Tá. E para fazer alguma coisa com alguém, pressupõe ali uma relação, uma base de confiança. Só que a confiança ela não vem primariamente, né? Tudo começa com a disciplina, que bem praticada gera o respeito. Com o tempo, aquela base de respeito consolida a confiança. Então, tudo é uma construção, né? E quando a gente fala da parte das relações familiares, né? Com esposa, com filhos, é muito disso, né? Disciplina e confiança, elas estão ali num vetor, né? Enfim, é o que você se propõe, que você fala, no final das contas, o que você faz. Quando isso está em harmonia, você vai, obviamente, conquistando a confiança, né, das pessoas de pouquinho em pouquinho. Muito bom. Ó, temos novas perguntas aqui. O nosso amigo Carlos Alberto Ercolim. Edi, após a sua longa e exitosa carreira, o que você faria de diferente ou deixaria de fazer? Ou essa pergunta é forte, hein? Quer fortíssima. Eu não sei responder não, porque a vida ela tem uma questão de imprevisibilidade que ela é soberana, né? Enfim, a gente controla muito pouco, né? Se a gente parar para pensar a mulher com quem eu casei, né? Enfim, as coisas que aconteceram na minha vida, as empresas que eu trabalhei, cada conexão dessa, ela veio de uma forma totalmente aleatória. Podia ser naquele dia ou podia não ser. Que você não imaginava que ia acontecer da forma que aconteceu. Né?
Então, eu acho que a gente vive, né, na vida da gente o esplendor da imprevisibilidade. E a gente tem que buscar ficar confortável nisso. Então, né? será que a gente sofre tanto porque às vezes a gente tem a falsa impressão que a gente controla? Exatamente. A ansiedade vem muito disso. De querer ter as coisas sob o controle, só que boa parte delas não está sob o seu domínio, porque depende de outras, você controla as suas atitudes, não os comportamentos dos outros. E quando isso sai do seu controle, se você tem como valor de vida ter as coisas sob controle, você vai gerar ansiedade o tempo todo. Você vai estar tentando controlar o que não está no seu domínio. Você sabe que no primeiro semestre, minha primeira formação é artes cênicas, e no primeiro semestre de montagem de dramaturgia, o professor falava assim, eu não entendia muito, mas caiu uma ficha agora sobre isso que você está falando de controle. Abrir mão do controle. Uhum. Quer dizer, assume que você não tem controle de nada, deixa fluir. Não é? E foca na sua parte. E foca na sua parte, no que você pode fazer, no que de fato você escolheu fazer. Mas ele falou uma vez assim numa aula, falou assim, olha, um ator, um excelente ator, ele não está preocupado com a plateia. Boa. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, ele falou, e ele não quer controlar a plateia. E porque ele não quer controlar, ele controla. Eu falei assim, esse professor fumou uma maconha, não é possível. Eu não entendi ele naquele momento, mas eu fui entender depois e agora caiu uma ficha, quer dizer, se você de repente perceber a sua insignificância como ser humano nesse mundo que a gente não sabe quantas galáxias tem, a infinitude aí do sistema, a gente não tem noção de tudo que a natureza produz, de tudo que tem no mar. Se a gente entender que realmente a gente é uma poeira cósmica e que a gente não tem controle de nada e focar no que de fato nós somos e no que nos faz bem, e a gente está falando de intuição, de emoção, né? A gente não está falando de racionalidade, a gente está falando de uma outra via, né? Eu acho que a gente pode ser mais feliz. Agora, se a gente cair no conto do vigário, que tudo se controla, tudo acontece como foi previsto, talvez eu me decepcione. Não tenho dúvida. Esse caso certamente é de alguém que subiu no palco com uma baita personalidade bem formada, né? de maturidade. E maturidade, um conceito que eu gosto muito, é ter disposição emocional seletiva. Disposição emocional seletiva. Exatamente. É uma pessoa que subiu ali, não se permitiu sofrer pela reação do público eventual da performance dele. Ele não se permitiu sofrer. E a partir do momento que ele não se permite sofrer, ele performa bem. Quando ele performa bem, ele conquista o público.